qual foi o livro, o capítulo que nós explicamos aqui. Então, mas como tem alguém que ainda não estava aqui, é o livro de Mateus, no capítulo 16. Eu quero bater na mesma tecla para vocês entenderem a importância do homem, ou do ser humano, ter o Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. Quando o homem possui o Espírito Santo de Deus, ele não é mais criatura de Deus, já passa a ser filho de Deus. As pessoas que são criatura de Deus, que é criação de Deus, nunca pode salvar a sua alma, não tem como. Para salvar nossa alma, é necessário nós ter o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você pode achar um absurdo comparar o ser humano, que é criatura, como qualquer outra criação, mas é pura verdade. Quem fala isso é a Bíblia Sagrada que diz. Então é o seguinte, pessoal, preste bem atenção. Mateus capítulo 16, nós falamos aqui sempre, no verso 13, é que nós falamos para todos vocês. Então diz assim: chegando Jesus nas partes de Cesareia de Filipe, que é uma cidade, então Jesus interrogou ao seu discípulo, perguntou assim: quem diz aos homens dessa terra? Quem diz? Os homens, quem é o filho do homem? Quem é o filho? Quem será o filho de Deus? Olha, presta atenção. Até hoje as pessoas, muitas pessoas em Israel, que não é convertida ainda, esperam por Jesus ainda. Eles não creiam que Jesus, o filho de Maria, é o filho de Deus. Eles não acreditam de forma nenhuma. São pessoas corretas, justas, mas não creem de forma nenhuma que Jesus é o filho de Deus. Eles esperam pelo Messias. Até mesmo, se você for conversar com um judeu e faz cara de riso, acha assim, você é bobo. Ele não diz isso, mas a gente vê isso nos olhos dele. Ele espera o Messias até hoje, não é isso? Para poder eles alcançar. Então, ele fez a pergunta: aqui na cidade, quem acha que é o Messias, o Filho de Deus? Então, os discípulos falou assim, olha, no verso 14, Jesus, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, ou algum dos profetas. Resumindo tudo, quer dizer assim, olha, aqui na terra ninguém sabe quem é o Filho de Deus, que é João Batista, que tal, ninguém tem a certeza, ou Elias, ninguém tem a certeza de quem é. Preste bem atenção. Aí, Jesus voltou para os apóstolos, para eles, e fez uma pergunta assim: e vós, vocês apóstolos, que vocês acham que eu sou quem? Eu sou quem? Todos se calaram. Todos. Ninguém respondeu de uma palavra. Aí veio o Espírito de Deus sobre Pedro, que não é o batismo, visitou a ele, a Pedro, e diz assim, no verso seguinte: então Simão Pedro respondeu e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste bem atenção. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora veja a resposta de Jesus. O Senhor respondeu e disse assim, ó, que é o verso 17: Pedro, bem-aventurado, quer dizer, feliz, és tu, Simão Barjona,
porque todo não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Foi o meu Pai, não foi você, Pedro. Até aí, nenhum dos apóstolos sabia quem era Jesus. Andava, comia, fazia milagre, mas ninguém tinha conhecimento. Até mesmo quando Jesus revelou, ou com o Espírito Santo revelou a Pedro quem era Jesus, que é o Filho de Deus, continuou na mesma incredulidade. Ele, mesma coisa, todos eles. Ele foi visitado pelo Espírito Santo. Ele abriu a boca e disse: tu és o Cristo. O Senhor volta e disse: ó, não foi tu que falou essa palavra, foi o meu Pai que te revelou, não foi de tu. Preste bem atenção. Pessoal, ninguém nesse mundo conhece a Deus se ela não tiver o Espírito de Deus. Põe no seu coração, lute, pessoal, para buscar o Espírito Santo de Deus. Pois é a maior riqueza deste mundo. O maior Deus desse mundo é você ter o Espírito de Deus. Não quer dizer, a Bíblia não diz que todos crentes têm o Espírito Santo de Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus. Porque está na igreja, batizado, mas ela não tem o Espírito Santo de Deus. E por ela não ter o Espírito Santo de Deus, ela vive pela mão dos outros, precisando de alguém de ajudar ela, por não ter o Espírito Santo de Deus. Mas no dia que você buscar o Espírito de Deus na sua vida, que vem até você, você não precisa de igreja, nem tampouco de pastor, de ninguém para te ajudar, de ninguém. Porque, para e pense, o Espírito de Deus dentro de você, não precisa mais de ninguém, pessoal. Ele é tudo na nossa vida. Então você não vai precisar mais de muleta para você andar. Você vai andar com as suas pernas. Deus vai te orientar, vai falar com você o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, o sinal que a pessoa vai estar com um espírito do bem ou do mal é a língua estranha. Não é isso? Sinal. E o fruto que nós temos no Espírito Santo, que a língua que você fala é o Espírito de Deus. O fruto, você vai ser uma pessoa ter alegria, pessoa alegre, paz, amor, bondade, benignidade, fé e temperança, que é o domínio próprio. Você dominar a sua pessoa. As pessoas se preocupam muito, os crentes se preocupam muito com o diabo. Mas quem é o diabo? Ora, o diabo não pode fazer nada em nossa vida se nós não der lugar a ele. Então nós temos que se preocupar é com o nosso eu, com a nossa vida, nossa natureza, a forma de você achar, de pensar. Esse que é o problema. Então o problema para nós não é o diabo. Para o crente o problema é a nossa natureza. Porque o diabo não tem autoridade de destruir as pessoas que servem a Deus. Porque se tivesse autoridade, não tinha ninguém vivo. Pessoal, põe na sua mente que a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus não tem como se salvar, ressuscitar para a glória do Senhor Deus. Não tem como ressuscitar. Mas fulano assim é tão bonzinho, é uma pessoa boa, ele não vai se salvar. A Bíblia diz que não. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, não se salva. E aquela pessoa pobrezinha que está lá no sertão, lá na caatinga, lá, que nunca ouviu a palavra do Senhor, e Deus não compadece, vai salvar aquela pessoa? Não vai salvar. Porque ele é uma criação. Não tem quem diz em Deus sagrado. Presta atenção. Mas Deus não é amor? Claro que Deus é amor. Mas Deus só age pela palavra dele, pessoal. Deus, ele é amor e é justiça também. Deus não age fora
da sua palavra. Ele não pode agir dessa forma. Ele só age pela palavra dele. Cada um de nós temos de nós se lapidar dia a dia. Quantas pessoas estão no altar pregando o evangelho e não vai ter a salvação? Quantos? Está no altar, não vai fazer salvação. Quer ver um exemplo? Volta um pouquinho aí, pessoal, em Mateus. Deixa eu ver. Em Mateus 7, isso. Volta em Mateus 7. Observe, muitos estão no altar, não vai ter salvação. E quando Jesus voltar, não vai passar a mão pela cabeça de ninguém. Vai ser pela palavra dele. Então, olha, Mateus capítulo 7, no verso 21, diz assim, olha o que o Senhor falou. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitas pessoas me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres, maravilha? Maravilha é coisa muito forte. Então lhe dirá abertamente, quer dizer, para todo mundo ouvir, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês sabem que às vezes as pessoas não estão na igreja, mas praticam iniquidade. Está no altar e praticam iniquidade. Muitos dessa forma. Então Deus não passa a mão pela cabeça de ninguém. É pela palavra dele que ele vai agir. E se a pessoa não tiver o Espírito Santo, não tem como ele se salvar a sua alma. Porque o Espírito Santo que nos orienta o que deve fazer ou o que não deve fazer. Então, se eu não tenho, não tenho. Você pode ser religioso como você for. Como se salvar? Veja aqui no livro do... Deixa eu ver que é Coríntios ou é Romanos aqui. Ah, sim, Romanos. Romanos capítulo 8. Entenda isso aqui, pessoal. Romanos capítulo 8. Veja aí. Pessoal, não se vinda pela tua salvação. Não troque pelo homem, pela mulher a tua salvação. Por favor, pessoal. Faça de tudo. De tudo. Ora, quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, não precisa orientação de ninguém. Essa é a pura realidade. Então, Romanos capítulo 8. Presta atenção. Vamos ler o verso 6, para nós entender. Olha, 8:6. Porque a inclinação da carne, quer dizer, da natureza, ou se viver pela sua natureza, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Correto. Porque a inclinação da carne, quer dizer, do desejo, né? Da carne, é inimizade contra Deus. E pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, que é o verso 8, os que estão na carne, o que obedece à sua própria carne, o seu desejo, não pode agradar a Deus. Só, pessoal, que o desejo de nossa carne são coisas gostosas. Fosse ruim, ninguém fazia, mas são coisas gostosas. O nosso desejo da carne são coisas gostosas que todo mundo quer praticar. Para nós não seguir a maldita carne, tem que crucificar a nossa carne. Não fazer o seu desejo. Aí diz assim, o verso 9, vós, porém, Paulo dizendo aos romanos, não está na carne, quer dizer, a carne é o desejo humano, né? Você não está no seu desejo, mas no Espírito. Se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Então, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu não sou de Deus. E se eu não sou de Deus, para onde é que eu vou quando eu morrer? A Bíblia é o livro correto. Já não volta atrás, pessoal. Vou repetir mais uma vez.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é de Deus. Entendeu? Porque é o seguinte, pessoal. Aí as pessoas dizem assim, pastor, mas está escrito que ninguém fala que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. Mas presta atenção. Esse versículo está falando, bem claro para nós. Eu quero que você entenda isso. É no momento, pessoal, nos países que são contra a palavra do Senhor Deus, porque Ele não quer que nós confessemos Jesus é o Cristo. Olha, as pessoas que confessar que Jesus é Cristo, Filho de Deus, vai ser morto. Só pode confessar. Jesus é sim o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Só pode confessar que tem o Espírito Santo. Então, quem não tem, vai negar. Não, peraí, não. Então, não é assim de qualquer forma. Então, vai botar nos países assim, Jesus é do mundo, você vai ser morto. Mas aqui não é afronta para ninguém. Então, as pessoas pensam, porque dizem, Jesus Cristo é o Senhor. Até o macumbeiro faz isso. Eu me lembro que tinha uma senhora, pessoal, quando ela ia fazer a abertura da mesa, ela dizia assim, ó, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Abria a mesa assim, a abertura da mesa. Eu pergunto, ela está salva? Não está salva. Mas como é que pode julgar? Nós não podemos julgar ninguém. Por duas coisas não podemos julgar. A Bíblia diz que nós julgar na reta justiça, se pode dizer, reta justiça. Então, se eu ver alguém matando outro, assim, ó, esse vai para o inferno. Estou julgando na reta justiça. Então, e pelo fruto. O que é julgar? É determinar, você fez isso. Está julgando. Então, quando se julga na reta justiça, não é pecado. O próprio Deus manda nós julgar na reta justiça. E pelo fruto conhecer a árvore. Então, aquela senhora, quando abria a mesa, dizia assim, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas depois, o que? Invocava os demônios, abaixava sobre ela, ou subia, não sei, sobre ela, recebia e orientava as pessoas para dar remédio, para o esposo voltar, para o filho deixar bebida. Não é coisa boa? Mas essa mesma senhora, orientada pelo mesmo Espírito que aconselha, fazia feitiço para matar a pessoa. Olha, você quer que mate o amante do seu esposo? Então, eu pergunto, esse Espírito é de Deus? Não é de Deus, pessoal. Ela tem a salvação? Não tem a salvação. Preste bem atenção. Como você pode estar aqui, dando glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, tu és bom. Em casa você vai xingar. Chama o esposo de desgraça. O esposo de desgraça. Eu digo, você é de Deus? Não é de Deus. Não é. Passou, mas é momento de nervosismo. Sim. Eu sei disso, que nós somos de carne, tem um momento nervoso. Mas jamais vou perder o meu controle de chamar desgraça para a minha vida. Jamais vou fazer isso. A gente é pecador, sim, mas nós não pecamos, perdendo o controle. Então diz assim o verso 10. Romanos 8, verso 10. Diz assim, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, quer dizer, a carne, está morta por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ora, observe aqui agora. E se o Espírito, com letra maiúscula, daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus, habita em vós, esse mesmo Espírito habita em vós, o que acontece? Aquele que do morto ressuscitou, o Cristo Jesus também vivificar o vosso corpo mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então, se eu tenho o Espírito daquele que foi morto e ressuscitou, então vou ser ressuscitado também. Mas se eu não tenho, meu amigo, se eu não tenho o Espírito de Deus para ressuscitar, como é que eu posso ressuscitar?
E por isso que eu bato também a todos os dias, gente, lute, pessoal, invista na mudança na sua natureza, mudança no seu coração, busque o Espírito Santo de Deus para vocês entenderem o que é certo, e não precisar de ajuda de ninguém, pessoal, de ninguém, de igreja, nem de pastor, nem de ninguém. Você vai andar com as suas pernas e vai botar para arrebentar. Mas nem todas as pessoas obedecem o que nós falamos. Mas tem muitas pessoas aqui que são tementes a Deus também. Claro. Então, preste bem atenção. Voltando para nós estar. Então, as pessoas com o Espírito Santo de Deus não conhecem quem é Deus. Não conhecem. Você pode se estudar da forma que você estudar, fazer curso para conhecer Deus, mas então não conhece. Quer ver um exemplo, pessoal? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Vocês esperam lá, não, vou falar aqui. Eu sei não. Não adianta você tomar curso daquilo, não adianta, meu amigo. Deixa eu ver o que eu acho aqui para mostrar a vocês que é uma pura realidade. Mas se não achar, eu sei de qual está teado. Mas eu quero achar para mostrar a vocês a importância de nós ter o Espírito Santo. Deixa eu ver. Olha, os pastores estão aí. Onde está escrito nas cartas que falou assim, que Deus, pela sua sabedoria, não permite o homem conhecer a Ele. 1:21, né? Deixa eu ver, eu estou aqui em Corinto, 1:21, é no início mesmo, agora, deixa eu ver aqui, estou aqui em 2, preste bem atenção, ora, visto, o 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus, com letra maiúscula, de Deus, o mundo, que fala o povo, né, não conhece a Deus pela sua sabedoria. Prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Deus não permite você conhecer Ele pelos estudos de teologia. Não é que você estuda teologia que vai para o inferno por conta disso. Não. As pessoas vão ter, que faz a teologia, tem informação que é Deus. Não conhece que Deus, não tem o conhecimento. Porque é o Espírito de Deus que faz a diferença. Então, pela sabedoria dele, Deus não permite. Ninguém conhece Ele pelos estudos. Entenda isso. Eu não sou contra ao curso, não. Isso é bom. Eu deixo bem claro que eu tenho um professor de teologia também, que eu tiro minhas dúvidas com ele também, lá no Rio Grande do Sul. Estão entendendo? Então preste bem atenção. Mas Deus, a pessoa tem noção que é Deus, mas não conhece quem é Deus pelo estudo. Porque para nós saber conhecer quem é Deus, é só ter o Espírito de Deus dentro de nós. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, aí se revela para nós. Pessoal, olha, eu falo quase todo dia a vocês, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, ou se ajoelha, ou vai falar com Deus, você conversa com Ele, Ele responde, pessoal. Deus é vivo, Deus responde. Então, para muitos crentes, até hoje ainda, é como se fosse pedindo a Deus, um Deus crucificado na cruz, que está morto na cruz. Muitos crentes são assim, dessa forma. Então, quando você tem Deus, que é o Espírito Santo, dentro de você, que você pergunta ao Senhor, Ele te responde. Você está com uma luta, meu Deus, meu Pai, meu esposo viajou, e você fica preocupado, atrasou, até agora não chegou ainda, fica preocupado.
Aí você vai falar com Deus, você pergunta a Deus, Ele te responde no momento. Daqui o momento vai chegar. Aí recebe o quê? O consolo. Ai, que paz. Senhor, eu quero comprar tal coisa. O que o Senhor acha, meu Deus? Eu posso comprar isso ou não? Me responde. Meu Deus, eu quero casar com fulano. O que o Senhor acha que eu devo ou não casar? Deus responde naquele momento. E Deus mostra a natureza que é a pessoa. Quem é aquela pessoa? Como é que ela vai ser após o casamento? Então você tem uma noção, você não conhece a pessoa com quem quer se casar 100%, mas tem uma noção de quem ela é. Você não pensa que o seu noivo é grosseiro com você, não pensa que quando casar vai mudar, não. Vai ser pior ainda. Se a sua noiva, namorada, ela, ao ter voz com você, manda em você, não pense que você vai dominar esse bicho, não. Não tem como dominar. Ela é assim mesmo, e vai ser assim. Então você está vendo que ele ou ela é assim. Você se casa, Deus está mostrando, porque você quer. E casamento é coisa muito sério, porque é vida ou morte. Vida ou morte. Presta bem atenção. Nós falamos o seguinte sobre casamento, todos os casamentos. Por que é difícil o casal, o macho e a fêmea conviver bem? Porque cada um tem a sua natureza. Tem a sua natureza. O macho, o homem tem a natureza, não é outra. Então, pastor, como é que pode dar certo? Se cada um puxa para um canto, como é que pode dar certo? A mulher sendo obediente ao esposo. Pronto. Não é que o esposo quer fazer a sua esposa, a esposa de uma escrava. Não é isso, não. A esposa não pode dizer nada. Viver com um bicho desse não é fácil. Para, mulher. Fecha a boca. Espera aí. Viver com uma desgraça dessa, nós outra morte logo, pessoal. Não pode ser assim. Não, porque é o seguinte. Tem de haver amor à sua metade. Haver amor. Pessoal, não vejo nenhuma dificuldade viver no casamento. Por quê? Que eu sou macaco velho não corre a mão e com boca. Tive uma experiência sabendo sobre isso aí. Eu com minha esposa, nós não brigamos. Os meus filhos sabem disso. Nunca viu nós brigar. A gente procura se controlar um ou outro. Há nervosismo? Claro que existe. Quem disse que não fico nervoso? Eu sou de carne igual a você. Tem os meus defeitos? Sim, tem os meus defeitos, nós gostamos. Então é o seguinte, pessoal. O maior valor desse mundo é ter o Espírito Santo de Deus. E, preste bem atenção. Você é uma pessoa que está aqui, tem um bom comportamento, não quer nada de ninguém. Mas não quer dizer que você tem o Espírito Santo por conta disso, não. É porque você é fiel, você tem o Espírito Santo, não. Quantas pessoas de fora do mundo, que não quer nada de ninguém, vive bem com a família, mas contudo pratica coisa ilícita que tem praticado. São pessoas sinceras, mas pratica erro grave, vício disso, vício daquilo. E a Bíblia diz que nenhum viciado tem a vida eterna. Pessoal, vício não é só beber e fumar, não. Você que se entrega ao WhatsApp, o tempo todo no WhatsApp, eu falando para um pastor da Caminho dos Ilhos, disse: olha, gente, você deve às terça-feira, às sexta-feira, você deve se controlar e viver só naquele dia, somente para estudar a Bíblia Sagrada, você buscar o Senhor. Sabe o que a esposa falou? Pastor, o que adianta meu esposo não trabalhar de terça a sexta-feira e ficar o dia todo no WhatsApp? Resolve? Não resolve. É um vício também no WhatsApp. Foi feito a pegadinha que um cara chegou no WhatsApp, você já viu isso? Falou assim: doutor, eu só vivo de cabeça baixa, vivo encurvado,
não falo mais com ninguém. Isso é grave, doutor? O doutor disse assim, não, isso é WhatsApp. É verdade, pessoal. Eu tenho um WhatsApp, eu procuro mais simples meu WhatsApp, pessoal. Isso é. Ninguém vê, você nunca recebeu uma mensagem às sexta-feira pela manhã e às terça-feira. Pararia isso tudo, volto tudo para lá. Porque eu sou o Senhor dele, não é o meu Senhor. Então tem que haver um controle em nossa vida, pessoal. Em nossa vida. Se não tem, a perca. Então, pessoal, presta bem atenção. Veja o livro de Atos, pessoal, que é antes de Romano, nós estávamos em Romano. Atos fica depois de João. Então, o nosso segredo é a Bíblia Sagrada, pessoal. A Bíblia Sagrada, ela é o manual do ser humano. É o nosso manual. Que está escrito. Você sabe disso. Tudo que está escrito na Bíblia, que nós praticamos, tem um resultado. Tudo que você faz está escrito, tem um resultado. De bem ou de mal. Você lê a Bíblia, entendeu? Praticou o que ele mandou, há um resultado na nossa vida. Então nós sabemos que é um livro vivo. É a palavra do Senhor Deus. Então o livro de Atos, capítulo 1. Preste bem atenção. Olha, aqui está falando de Jesus, que eu vou encerrar aqui, após que Jesus morreu e ressuscitou. Atos capítulo 1. Depois que Jesus ressuscitou, vamos ler o verso 2. Até ao dia em que Jesus foi recebido em cima no céu, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheram. Aos que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo por muito fortes provas, sendo visto por todos os apóstolos, por espaço de 40 dias. Jesus falando do que a respeito do reino de Deus. No verso 4. Estando com ele, com os apóstolos, Jesus determinou, dizendo assim, ó, não saia de Jerusalém, mas espera a promessa do Pai, que de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, no muitos dias, desses dias. Vocês, Pedro, João, Tomé, Mateus, foi batizado com o batismo de João, com água, mas tem se batizado com o Espírito Santo de Deus. Rapidinho aqui, no livro de Atos, capítulo 19. Bem rapidinho, pessoal, que eu já li para vocês várias vezes. Só para tirar uma dúvida, capítulo 19, Atos 19. Deixa eu ver. Então, presta bem atenção. Atos 19, no verso 1. Sucedeu que, enquanto o Apolo, um discípulo, estava na cidade de Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superior, chegando à cidade de Efeso, achando ali algum dos discípulos de Jesus, discípulo dele. 2, disse, olha a pergunta dele, recebeis vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram assim, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou então Paulo, então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João, das águas, de João. Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, e que após havia de vir isso, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo sobre ele, impondo Paulo as mãos veio sobre ele o Espírito Santo, e falava em língua e profetizava. Então preste bem atenção, vou encerrar aqui agora. Livro de Atos, capítulo 8, para nós encerrar. Capítulo 8.
preste bem atenção, de pessoas que pensam, não, mas nas águas do Espírito Santo é mentira quem fala. É mentira, pessoal. Isso é mentira, pessoal. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, eu ia seguir também dizer isso. Porque eu não era batizado com o Espírito Santo, e eu ia ensinar as pessoas que não precisavam o batismo do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 8, no verso 14 diz assim: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria, a cidade de Samaria, recebeu a palavra de Deus. Então enviou para lá Pedro e João, os quais tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente batizado em nome do Senhor. O que aconteceu? Então Pedro, mas João lhe pôs a mão, e receberam o quê? O Espírito Santo de Deus. Então é o seguinte: não pense, sou batizado nas águas, eu tenho o Espírito Santo. Não tem, não se engane, pessoal. Não se engane que eu levei 8 anos nessa luta, eu não aceito. Eu lutei até que Deus me batizou com o Espírito Santo de Deus. E você luta também. Vem a semana da consagração, vem a vigília do monte, vão investir nisso aí. Senhor, eu quero um novo coração, eu quero mudar a minha vida. E a mudança só vem quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então você sabe que todos vocês têm altos e baixos, dia está bem, dia está mal. Vocês precisam do Espírito Santo de Deus, como todos nós precisamos. Então, se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, meu amigo, está ferrado. Não tem como salvar a sua alma. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu dei a tua palavra ao teu povo, e peço todos quanto receberam, que aceitaram essa palavra, que o Senhor derrame sobre ela o teu Espírito, e que ela possa entender: eu preciso de Deus na minha vida, porque sem o Senhor, sem o Espírito Santo, nada eu sou. Pai, abençoa este povo, transforma a vida, muda o coração de cada pessoa. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo, te agradeço, e eu abençoo a todos, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. E amém. Suas palmas, Jesus. Então,